Bom, meus amigos, continuando com cargas de projeto, vamos ver hoje o que são áreas de influência sobre colunas e vamos estudar um pouco sobre as sobrecargas. Então, as cargas e sobrecargas de prédio, as reduções de sobrecargas que a norma nos permite fazer, as cargas de impacto, cargas sobre pontes. Nós vemos aqui a importância de observar essas sobrecargas, porque as consequências são desastrosas. Então, olha só, isso aqui é o resultado de sobrecarga. Essas rachaduras são resultados de sobrecargas. E o que provoca uma sobrecarga? Uma situação como essa: o cara quer uma piscina na sua varanda, o cara improvisou uma piscina e ele não se toca que o peso dessa água vai influenciar fortemente na estrutura, porque a estrutura não está preparada para esse tipo de carregamento. Não se previa que o cara ia colocar uma piscina improvisada dentro da sacada, na sacada externa da sua casa. Então fica uma coisa esquisita, não fica? Então, assim, esse tipo de situação provoca esse tipo de reação, provoca rachaduras, provoca prejuízos financeiros e às vezes de vidas, não é? Então, assim, esse tipo de carregamento é meio difícil de prever, né? Então, assim, a gente tem que tratar ainda da insanidade de alguns elementos, de alguns seres, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar as sobrecargas. Bom, vamos começar com áreas de influência de coluna. Para determinar carga permanente transmitida para uma coluna a partir de uma laje de piso, o projetista pode, primeiramente, determinar as reações das vigas que se apoiam na coluna, como fizemos em aulas anteriores, ou pode multiplicar a área de influência do piso em volta da coluna pela magnitude da carga permanente por unidade de área que atua sobre este piso. A área de influência de uma coluna é definida como a área em volta da coluna, limitada pelas linhas centrais de cada painel. E que linhas centrais são essas? Eu tenho aqui uma linha que divide cada painel nesse trecho entre colunas no meio. Então aqui eu tenho uma linha de centro que divide nesse sentido entre eixos, e tenho a outra linha que divide no sentido perpendicular e também entre colunas. Então temos aqui as linhas de centro. Essas linhas de centro dividem os painéis em 4 regiões, como vemos aqui. Observamos aqui o seguinte: eu tenho um pilar de canto, e esse pilar de canto ele recebe essa contribuição do piso, né? A influência que contribui para o carregamento do piso na coluna. Então, multiplicando isso aqui pela carga por metro quadrado ou por pé quadrado, eu tenho a carga sobre a coluna. Tenho aqui uma coluna externa, eu tenho uma coluna de canto, tenho uma coluna externa. Então eu tenho aqui a coluna de canto, eu tenho essa pequena contribuição. A coluna a coluna externa tem uma contribuição maior. E aqui a coluna interna eu tenho uma contribuição que vem de 4 painéis diferentes, ou seja, a coluna ela recebe 1/4 desse painel, 1/4 de contribuição de carga desse painel, 1/4 desse painel e 1/4 desse último painel. Então são 4 contribuições. As vigas externas, né, então as vigas de borda que circundam a edificação, elas ainda têm as paredes sobre elas que contribuem com cargas sobre os pilares. Então as colunas, as colunas de canto e as colunas externas, além de receber a contribuição da laje, elas recebem também a contribuição que vem das paredes externas. As sobrecargas são as cargas que podem atuar ou não sobre uma estrutura, e essas cargas elas incluem peso de pessoas, peso de mobiliário, né, o peso dos móveis que estão no pavimento e o peso de máquinas e outros equipamentos. Nós vamos ver aqui que temos outras sobrecargas. Essas sobrecargas são as sobrecargas de prédios, né? As sobrecargas
que aparecem no prédio normalmente, sobre do uso comum, né? Então vamos ver aqui. Máquinas e equipamentos, nós vamos ver que geram um outro tipo de sobrecarga. Então vamos lá, vamos deixar essa sobrecarga de pesos de máquinas e equipamentos mais um pouquinho para frente. E vamos ver como é que essas sobrecargas atuam na edificação. Bom, carga de prédio. Ao dimensionar peças estruturais, os projetistas também devem considerar as sobrecargas de construção de curta duração, particularmente se essas cargas são grandes. Normalmente, o padrão A se especifica um valor mínimo de sobrecarga uniformemente distribuída para vários tipos de prédios. A tabela 2.2, que é essa aqui, ela mostra essas sobrecargas. Então, temos sobrecargas de projetos típicas para um piso L índice O. Então temos o uso da ocupação, e aqui eu tenho uma carga móvel. Então vamos lá, áreas de reunião e cinema. Temos aqui assentos fixos, então temos sobrecargas para assentos físicos presos no piso. Sagões, temos a sobrecarga para sagões. Pisos de palco, temos também aqui a sobrecarga para elas. E assim também temos para bibliotecas, onde as sobrecargas são diferentes para salão de leitura e para salas de estantes. Temos prédios de escritórios, residências, escolas e outros. Se certas estruturas, como estacionamentos, também estão sujeitos a grandes cargas concentradas, o padrão pode exigir que as forças nos membros sejam examinadas tanto para cargas uniformes como para cargas concentradas e que o projeto seja baseado na condição de carga que cria as maiores tensões possíveis. Essas sobrecargas elas podem variar com o passar do tempo, particularmente se a ocupação do prédio muda. O que acontece também em relação a essas sobrecargas? No momento em que o prédio está subindo na construção, é normal, é natural que muito material, por exemplo, sacos de cimento, tijolos, ou telhas, no caso de um telhado, sejam concentrados em um único ponto do piso ou na cobertura. E essas cargas concentradas que não estão previstas, muitas vezes não são previstas no projeto, elas provocam tensões bem maiores, porque são cargas muito maiores. Por exemplo, digamos que se empilhe em um ponto concentrado uma certa quantidade de tijolos que o projeto não contempla essa carga. Ou no teto, nas tesouras do telhado, concentre-se ali 200 telhas, por exemplo, 100 telhas. Então esse projeto, o projeto do telhado, tem que contemplar essa sobrecarga extra, sobrecarga concentrada. O projeto da estrutura ele é necessário que contemple esse tipo de carregamento, porque ele acontece e no passado muitas estruturas falhavam devido a não ser levado em consideração essa carga que provoca tensões altíssimas, né? Ter cargas concentradas com valor alto, e essas cargas podem fazer com que o prédio venha a ruir. Redução de sobrecargas. Bom, os códigos de construção permitem reduções de sobrecargas para barras que têm uma área de influência grande, considerável. E essas sobrecargas elas podem ser reduzidas através dessas duas equações. A primeira, usada para unidades convencionais dos Estados Unidos, e a segunda, usadas para o Sistema Internacional de Unidades. O que significa cada termo? O L índice 0 é a carga de projeto listada nas tabelas, as tabelas 2.2 que mostramos antes. O L é o valor reduzido da sobrecarga. O A índice T, esse Azinho, ele é a área de influência, que é dada em metros quadrados ou pé quadrado. E o K índice LL é o fator de elemento da sobrecarga, que é igual a 4 para colunas internas, nas colunas externas, sem laje e em balanço. E é igual a 2 para vigas interiores e vigas de bordas sem laje em balanço. Temos também as cargas de impacto. Normalmente, os valores das sobrecargas especificados pelos códigos de construção são tratados como cargas estáticas, pois em sua maioria as cargas são advindas de escrivaninhas, estantes de livros, fichários que ficam paradas, ficam imóveis. Mas
Um elevador em movimento, que pode parar bruscamente, cria uma carga de impacto. E essas cargas de impactos, elas são levadas em consideração como se fosse uma carga estática multiplicada por um fator de impacto. Esse fator de impacto ele vai ampliar essa carga que antes é considerada como estática. Então temos a tabela 2.3 e essa tabela 2.3 ela nos dá os fatores de impacto das sobrecargas. Então temos aqui na primeira coluna temos a situação de carga e aqui temos o fator de impacto para cada uma dessas situações. Por exemplo, suporte de elevadores e máquinas de elevador, e maquinário de elevador. Então o fator de impacto para essa situação é 100%. Então vamos dobrar o fator de impacto, vamos dobrar a carga estática inicialmente, a sobrecarga estática. Temos também aqui suportes de máquinas leves movidas a eixos ou motor. Então o fator de impacto para esse caso é 20. Para suportes de máquinas rotativas ou unidades motrizes, temos um fator de impacto 50. Isso em porcentagens. Vamos aumentar em 50% essa carga que inicialmente era estática. Tirantes suportando pisos e balcões, 33%. Vigas mestras e suas conexões para apoio de ponte rolante operada por cabine. Então aumentamos nessa situação as cargas estáticas em 25%. Sobrecargas em pontes. Então o padrão para projeto de pontes rodoviárias são governados pelas especificações AASHTO, as quais exigem que o engenheiro considere um caminhão HS-20 ou as cargas concentradas e uniformemente distribuídas mostradas nas figuras, mostrando na figurinha ao lado. Então temos aqui cargas concentradas e cargas distribuídas. Normalmente o caminhão HS-20 governa o projeto de pontes mais curtas, cujos vãos não ultrapassam aproximadamente 45 metros. Para vãos mais longos, a carga distribuída normalmente governa. Como o tráfego em movimento, particularmente em superfícies de pistas irregulares, causa saltos, porque a pista não é lisinha, ela não é uniforme, ela tem umas ondulações, e essas ondulações provocam saltos, produzindo forças de impactos, e as cargas do caminhão devem ser ampliadas, essas cargas desses caminhões, desses veículos em movimento, deve ser ampliada por um fator de impacto que é dado por duas equações, uma para as unidades convencionais dos Estados Unidos e a outra para unidades do SI. Então temos que L é o comprimento em pés ou metros da parte do vão que é carregada para produzir a máxima tensão no componente. Ok? Vamos ver inicialmente essa parte conceitual, mas logo nós vamos fazer exercícios usando esses conceitos. Bom, e na próxima aula nós continuaremos com cargas de vento e vamos ver a importância dessas cargas, como calcular essas cargas, e vamos também fazer os cálculos usando as cargas, os fatores de impacto e a redução também, a redução de sobrecarga e também de tudo que nós vimos até agora nessas últimas aulas, ok? Muito obrigado, até a próxima aula.